Olá, eu sou o Frederico Alves e esse é mais um vídeo da Herança Bendita. Hoje nós vamos falar um pouco sobre privatizações e liberdade. Mas antes da gente entrar nesse tema, curte, compartilha, comenta esse vídeo, clica no sininho. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dá sua opinião, divulga para as pessoas. É muito importante para a gente que produz conteúdo aqui no YouTube que você se relacione com a gente de alguma forma, que você mande feedbacks. A gente está te aguardando. Roda a vinheta. Então nós vamos fazer aqui uma rápida análise das privatizações anteriores e da possibilidade de um novo governo Bolsonaro de acontecerem novas privatizações e como você pode se beneficiar disso. Primeira coisa que eu queria dizer nesse vídeo é que as privatizações aqui no Brasil, apesar da gente ter um resultado melhor do que você ter esse serviço de forma pública, foram muito mal feitas. O PSDB fez com vergonha, fez com medo, e eu sou muito crítico à maneira com que a gente privatizou as ações da Vale, por exemplo, a empresa Vale do Rio Doce, por exemplo. Mas, em compensação, a gente precisa levar em consideração que a Vale tinha o valor de mercado, quando era uma estatal, menor ou muito próximo de quanto ela paga hoje em dia de imposto. Então, se você pensar para nós contribuintes, foi um grande negócio a Vale do Rio Doce ser privatizada. Porque se a gente vendesse ela inteira, como a gente fez isso lá no passado, era o valor inteiro dela, o que ela paga hoje todos os anos de imposto para os cofres públicos. Então, foi um bom negócio pelo crescimento. E esse crescimento dificilmente seria alcançado via Estado. Ainda mais vendo o que aconteceu depois nas empresas que ainda têm uma boa participação do governo, como elas foram tomadas por políticos. E a Vale seria mais uma empresa que serviria de cabine de emprego e essas negociatas que são temerárias para o nosso país. Aí você está se perguntando, tudo bem, então como é que se deveria fazer uma boa privatização? O mais importante, quando a gente pensa numa privatização, é você fazer uma análise de posicionamento de mercado daquela empresa. Se ela, por exemplo, é um monopólio, como a Petrobras, é mais interessante que você quebre esse monopólio quando você privatiza. Então não adianta nada você fazer como são os bancos brasileiros. A gente tem 4 grandes bancos que dominam o mercado. Isso não gera valor para o cidadão, isso gera um oligopólio. E o oligopólio tem um poder muito parecido com o monopólio. E quando você privatiza um sistema, o que você quer é que ele seja o mais complexo possível, no sentido de várias pessoas oferecendo serviço e vários clientes negociando com essas pessoas que estão oferecendo serviço, porque isso faz com que o custo de transação fique menor possível. Então, numa futura privatização das empresas que estão com problema, como o Correio, por exemplo, é muito interessante que exista uma gama de outras empresas nacionais ou internacionais para fornecer o serviço que hoje é um monopólio. Só com a concorrência, só com a competição, que o serviço vai ficar mais barato para o consumidor e com maior qualidade. Então esse é um ponto para a gente analisar a privatização. E eu gostaria de trazer aqui uma experiência, por exemplo, de como isso é amplo, como isso pode ser usado de várias maneiras. Você privatizar nem sempre é ruim e na maioria das vezes vai ser melhor. Quanto mais liberdade econômica uma sociedade tem, mais rica ela é. Só para ilustrar o ponto de como uma privatização pode servir e pode ter resultados muito melhores e até contrários ao senso comum, eu vou usar o exemplo do Zimbábue e do Quênia. O Quênia proibiu a caça de elefantes e o Zimbábue liberou a caça de elefantes usando a comunidade como fiscalizadora para levar os turistas e transformou dentro do Zimbábue um negócio você caçar elefantes. As pessoas, no senso comum, vão pensar que o Quênia está com uma vasta gama de elefantes vivos e que o Zimbábue os elefantes desapareceram por causa das caças. Mas foi justamente o contrário. O Quênia, os elefantes estão praticamente extintos depois da proibição. Porque quando você proíbe, quando você não tem mais liberdade, o que acontece? Ninguém ganhava nada economicamente com aquilo, não tinha os incentivos para que os elefantes fossem preservados
não eram grandes o suficientes quanto no Zimbábue. Porque no Zimbábue aquilo passou a ser um negócio. O elefante, ou seja, um elefante... Por que um guia turístico de caça de elefante no Zimbábue vai levar você para matar um elefante na flor da idade? Não faz o menor sentido. Ele quer que aquele elefante reproduza, tenha filhos, para que o negócio dele de levar turistas para caçar elefantes continue. Então ele vai escolher um elefante que já está mais idoso, que vai ser mais fácil de ser caçado. Isso pode parecer muito perverso para você num determinado momento. Mas esses poucos elefantes que morrem salvam milhares de elefantes. Enquanto que no Quênia, como tudo pode, caça-se ilegalmente, não tem ganho econômico para ninguém, ninguém está interessado em manter isso vivo e acaba com que os elefantes estão quase extintos. A gente pode trazer esse raciocínio para as empresas estatais. Quando você não pode falir, quando qualquer coisa, todo mundo vai pagar a conta junto, qual é a motivação do empregado? É claro que existem grandes funcionários públicos, pessoas de boa índole, mas os incentivos são perversos. O cara, às vezes, se dedicar é pior do que ele não se dedicar, porque o chefe fica desagradado, não fica feliz com a dedicação dele, fica com medo dele estar tentando tomar... Enfim, o mérito não é levado em consideração. E quando o mérito não é levado em consideração, as relações vão se deteriorando de uma forma que o serviço e o cliente, a sobrevivência da empresa acabam sendo deixados de lado. Entre outras necessidades de privatização para o Brasil, é que, no momento, o Brasil está com seus gastos muito concentrados em previdência e ele precisa de recursos para eliminar dívida. O Brasil é um país muito endividado internamente. E uma das maneiras de você fazer isso é vendendo o que não é tão essencial. Quer dizer, por que o governo precisa ser dono de banco? Por que o governo precisa ser dono de petroleira? O governo é uma entidade que tem que focar, no máximo, em saúde, educação e segurança. No máximo. E o nosso governo é muito intervencionista. Isso faz com que os investidores internacionais tenham medo de vir para cá, o que diminui a quantidade de capital internacional vindo para cá, o que ajudaria muito a financiar nossa dívida, por exemplo. E ainda causa uma insegurança muito grande das mudanças da regra, do governo interferindo em cada mercado, em pequenas coisas. A burocracia. Tudo isso afeta a capacidade econômica que o nosso país tem. E pensando nisso, quando você privatiza bens não essenciais e até que você considere essencial, mas que a iniciativa privada vai fornecer um serviço melhor do que a pública, um exemplo é a telefonia. Nossa telefonia não é perfeita, mas se a gente comparar que antigamente a gente tinha fila para comprar um telefone fixo, fila para comprar um celular e hoje qualquer pessoa de qualquer classe social tem acesso à telefonia, à internet, a gente vê a evolução que foi privatizar. Esse vídeo é um vídeo de uma grande reflexão sobre como as privatizações podem sim melhorar a sua vida, tanto em termos de serviço quanto de oportunidade de investimento. Falando agora das oportunidades de investimento, se as empresas começam a ser privatizadas e começam a ter o capital aberto, você começa a poder ser sócio desses serviços. Serviços esses essenciais para você. Não seria bom você poder ganhar dinheiro com um serviço que você consome, ao invés de apenas gastar dinheiro com aquele serviço que é tão essencial para você? Hoje, por exemplo, você pode ser sócio de empresas de telefonia, como a Oi, como a TIM, e ganhar dinheiro. Além de você consumir o serviço dela, você ganha dinheiro se as ações dela se valorizam. Se você acredita que aquela é a melhor empresa para você ser o consumidor dela, por que não ser acionista dela também? Enquanto que quando o mercado é estatal, você só divide o prejuízo. Se der lucro, o lucro normalmente, infelizmente, é roubado pelos políticos. Se der prejuízo, você divide a conta e o político não fica com conta nenhuma. Por esse vídeo é só, e eu vou finalizar com uma frase que resume tudo isso que a gente falou, que é a seguinte: quando uma pessoa ou uma empresa gasta mais do que ganha, ela vai à falência. Quando o governo gasta mais do que ganha, ele te manda a conta. Essa frase é atribuída a Ronald Reagan, presidente americano. Forte abraço, ficamos por aqui essa semana. Até a próxima!